Parabéns nesta data querida. Parabéns pela sua conquista. Parabéns pela sua formatura. Parabéns pelo noivado. Parabéns pela casa própria. Parabéns pelo emprego novo. O que é que deixa as pessoas felizes, orgulhosas, satisfeitas, radiantes? Eu acho muito interessante que a palavra de Deus é tão antiga, porém sempre atual. As coisas mudam, porém o ser humano e a sua natureza e as suas necessidades sempre são as mesmas. Através do profeta Jeremias, nosso Criador disse para o povo daquela época, e também para nós, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em sua riqueza. Jeremias capítulo 9, 23. A sabedoria do homem mais sábio do mundo nem se compara com a sabedoria de Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 33 ao 36, a palavra diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Em nosso mundo moderno, os homens estão sempre fazendo descobertas novas. Os conhecimentos vêm aumentando dia a dia, mas nada disto se compara com nosso Criador. Lembra do início? Deus falou e aquilo que não existia passou a existir. Jesus Cristo orou e com 5 pães e 2 peixes ele deu comida para mais de 5.000 pessoas. Quando eu era criança, eu sempre achei minha mãe uma pessoa muito inteligente, muito sábia. Ela era enfermeira e quando a gente se machucava ou ficava doente, parecia que ela sempre sabia o que fazer. Quando eu tinha dúvidas na escola com a gramática ou literatura, eu perguntava à minha mãe e ela me ajudava com o dever de casa. Mas minha mãe faleceu alguns anos atrás. E nos últimos meses da vida dela, minha mãe andava muito confusa. Às vezes, ela não lembrava dos nomes de todos os netos. E quando eu ligava para ela, era difícil ter um diálogo com ela, porque ela só repetia aquilo que eu falava. A senhora está bem? Estou bem. A senhora comeu bem? Comi bem. Recebeu as flores que eu mandei? Recebi. E eu te amo muito, mamãe. Eu também te amo, meu filho. O Senhor nosso Deus disse, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Nosso Deus também disse, não se glorie o forte na sua força. Quantos atletas bem fortes não alcançam as expectativas nas competições? A força do homem engana. A força do homem dura pouco tempo, poucos anos. Impérios e reinos fortes, como o Egito, a Pérsia, a Babilônia, Roma, Inglaterra, Alemanha, hoje não têm a potência que tinham no passado. Eu me lembro de um irmão que eu conheci nos anos 80, nosso irmão Daniel Valentim. Quando eu o conheci, o Daniel era dono de uma academia de ginástica. Ele era muito musculoso. Quando ele era mais novo, ele conquistou o título de Mr. Brasil, da Confederação Brasileira de Musculação. Quando ele levantava os braços, era impressionante. Quando eu vi o nosso irmão Daniel pela última vez, ele estava no leito de um hospital na Lagoa. Ele estava magro, seu corpo definhado, e era apenas uma sombra do homem que era. E eu, quando eu olho nessa câmera, quando eu olho para o espelho, eu vejo uma pessoa que está envelhecendo. Eu não gosto nem de pensar nesse fato, mas é a pura realidade. Olho para minha mão, vejo manchas escuras aparecendo. Olho no espelho, vejo rugas no meu rosto, a cabeça cheia de cabelo branco. Estou envelhecendo.
Uma flor só dura alguns dias, e o ser humano dura apenas alguns anos. Não se glorie o forte em sua força, nem o rico na sua riqueza. De acordo com o levantamento feito agora em 2020, das maiores fortunas do Brasil, o banqueiro Joseph Safra tem uma fortuna estimada em 119 bilhões, ele está em primeiro lugar. O empresário Jorge Paulo Lemann, sócio da Ambev e da 3G Capital, está em segundo lugar, com patrimônio estimado em 91 bilhões. E em terceiro lugar está o cofundador do Facebook, Eduardo Saveri, com 68 bilhões. Mas todo esse dinheiro não consegue comprar a felicidade, nem a saúde, e um dia, cada um desses homens e cada pessoa na face da terra vai morrer e deixar todo o seu dinheiro para trás. Eu me lembro muito bem, nos anos 80, meu cunhado, ele não tinha nem 30 anos de idade, mas era praticamente dono de uma empresa que tinha sido do avô dele. Ele estava ganhando muito bem e gostava de doar dinheiro para ajudar vários ministérios. Ele atuava na área de exploração de petróleo e, de repente, o preço do petróleo despencou e ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Ele ficou desempregado e a esposa dele, a minha cunhada, teve que trabalhar como recepcionista para que pudessem pagar suas contas. Ai de mim, ai de você, se nós nos gloriamos em nosso vigor físico, nos diplomas que nós alcançamos, nas roupas que nós usamos, ou no carro que dirigimos, pois tudo isto passará. De que nós devemos nos gloriar, então, irmãos? Jeremias 9 diz isto. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. O que é que vale a pena neste mundo? Conhecer a Deus. Qual é o pior lugar neste mundo? Ficar longe de Deus. E o melhor lugar neste mundo? Ficar pertinho de Deus. Marcos capítulo 8, 34 diz que Jesus chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou, o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Pouco com Deus é tudo, mas muito sem Deus não é nada. Você pode ser sábio, forte e rico, mas se você não conhece a Deus, você está no pior lugar que existe. Há coisas que eu não entendo. Alguns jovens que foram criados dentro da igreja ainda não tomaram a decisão de mergulhar com Cristo e dedicar suas vidas ao Senhor. Minha pergunta para esta pessoa hoje é: o que falta? Você acha que a proposta do mundo é melhor do que a proposta de nosso Deus? Há irmãos que poderiam estar aqui aos domingos para o culto, nas reuniões durante a semana, mas não sei, que preferem estar em outro lugar fazendo outras coisas. E como é que alguns irmãos podem passar dias sem pegar na Bíblia e ler a Bíblia em casa? Existe algo melhor do que conhecer a Deus, estar com Deus e com o povo de Deus? O profeta Jeremias encontrou descanso para o seu coração e deleite para a sua alma, na misericórdia, na justiça e na retidão do Pai. Em Jeremias 15, 16, ele proclamou: quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi,
e elas são a minha alegria, o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Então, meu amigo, meu irmão, como você completaria esta frase? A minha alegria é, o meu prazer é, eu me glorio em. Certa vez, numa aula, eu estava conversando com uma criança que estava ali com a turma, assistindo a aula com a mãe. E essa criança disse que iria crescer, ter muito dinheiro, comprar uma grande mansão e ter uma limusine com motorista particular. Bom sonho, né? Então, minha irmã, qual é o seu sonho? Qual é o desejo do seu coração? Eu fico feliz vendo a igreja crescendo, fico feliz com cada batismo, me alegro vendo irmãos levando mais a sério seu compromisso com Cristo. Há vários irmãos buscando se aprofundar da palavra do Senhor, se oferecendo para trabalhar na obra do Senhor. E isto me alegra muito, e eu sei que nosso Pai também gosta disso. Nosso Pai declarou, nós vamos ler de novo, Jeremias 9, 24. Quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça, com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. A Bíblia também diz no Salmo capítulo 1, o primeiro Salmo, muitos conhecem. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O apóstolo Paulo foi um homem que, antes de se converter a Cristo, se orgulhava de sua família, de sua posição, de todos os seus estudos. Mas tudo isto mudou na vida dele. Ele disse em Filipenses capítulo 3, 1 e 2, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Contudo, ouça o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nós gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isto, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo sabia que tudo sem Cristo não é nada, e tudo que sem Cristo é perda. Nada se compara com a suprema grandeza de conhecer nosso querido e amado Jesus. Eu olho para vocês e vejo esta alegria nos olhos dos irmãos. Vários irmãos já me falaram, pena que eu não conhecia Jesus há mais tempo. Irmãos, nós não podemos e não devemos
chorar o leite derramado. Vamos aproveitar esse dia que se chama hoje. Vamos servir nosso Senhor com muito amor no coração. Afinal de contas, Ele é leal, Ele é justo, Ele é nosso Salvador. O que deixa nosso Deus triste? Essa passagem continua em Jeremias 9, 25 e 26. O profeta fala assim: bem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe, todos os que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas estas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem o coração obstinado. Ou como diz a revista atualizada, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Deus fica triste quando as pessoas fingem que o amam. Deus amava o povo de Israel, o povo escolhido, o povo da aliança, o que tem a circuncisão, a marca da aliança no corpo. Mas Deus ficou muito triste quando ele viu aquele povo fazendo as coisas erradas e se tornando semelhante às nações que viviam em seu redor. Graças a Deus que você está ouvindo esta mensagem. Mas saiba que se você participa de cultos, procura palestras só por hábito, só como ritual, isto não basta. Se você e eu não tivermos corações convertidos, corações dedicados ao Senhor, é melhor voltar para casa e parar de brincar de ser crente. O que é que nosso Pai gosta? Vamos ler mais uma vez. Quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado.